Oi, eu sou a Ivy aqui do canal VegTube e hoje eu trouxe pra você uma receita que você deve ter todo dia na sua casa. Ela é super crocante, deliciosa e muito nutritiva. Essas bolachinhas de quinoa e arroz. Fica comigo ligadinho aqui que depois da vinheta eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Antes de começar a nossa receita, me diz uma coisa, você já está inscrito aqui no canal? Não? Dá uma pausa e vai se inscrever, curte já esse vídeo, compartilha por WhatsApp com seus amigos, é muito importante, a gente quer chegar em 300 mil inscritos esse ano. E para isso eu preciso da sua ajuda. Colabora comigo? Agora sim vamos para a receita. Então olha só, nós vamos começar cozinhando o arroz e a quinoa. Eu vou usar meia xícara de quinoa e meia xícara de arroz, formando uma xícara no total para a receita. Isso considerando cereais crus. Se você não tiver o arroz ou a quinoa suficiente, você pode aumentar o que você tiver mais em casa e vai dar certo a receita perfeitamente. E aí eu vou cozinhar com 2,5 xícaras de água. E eu já gosto de cozinhar o arroz e a quinoa com um pouco de açafrão da terra, porque ela é super saudável para o nosso organismo e deixa uma cor linda nesses cereais. Mistura tudo isso e leva para o fogo alto até levantar fervura. Depois que levantou fervura, abaixa o fogo e deixa ele lá cozinhando até que seque completamente a água do fundo da panela. Essa é uma receita que eu acho muito prática, principalmente porque você não precisa fazer tudo na mesma hora. Então você não precisa começar cozinhando o arroz e a quinoa e aí ficar ali até que ele termine de cozinhar e aí vai processar os ingredientes. Não! Você pode cozinhar o arroz e a quinoa, colocar na geladeira, fazer o resto da receita no outro dia. Então se você tiver que dar uma saída, se você precisar atender seu filho, como é o caso aqui em casa, tudo dá certo. Ela é uma receita que dá pra você ir parando, sabe? Você vai colocar o arroz e a quinoa no processador, o sal, o tahine, ou também você pode substituir o tahine por pasta de amendoim, funciona perfeitamente, já fiz várias vezes aqui em casa e fica bem saboroso. Aí adiciona também a farinha de linhaça, a minha eu fiz aqui em casa mesmo, peguei a linhaça dourada, bati no liquidificador até ela virar uma farinha e é essa que eu estou usando. Depois que colocar todos esses ingredientes, tampa o processador e bate várias vezes até que ela encorpe e vire uma massa única. Eu gosto de, no meio do processo, abrir a tampa do processador, dar uma leve amassada para que os grãos maiores entrem próximo da lâmina e tudo fique mais homogêneo. Aqui eu processei cerca de 4 vezes. E olha só a textura que ficou a massa. Ela fica bem modelável. Quando você aperta, ela une, todos os ingredientes se unem bem. Eu gosto muito de dar formas e texturas diferentes para os alimentos. Eu não gosto muito daquela coisa de comer sempre quinoa como salada e arroz com feijão, sabe? Esse formato de bolachinha foi uma das maneiras que eu encontrei para mudar um pouco a textura e até o sabor do arroz e da quinoa e comer ele de maneira diferente, aproveitando todos os nutrientes que eles têm para nos dar, porque são riquíssimos, ótimos cereais, mas de uma maneira diferente. Eu vou mostrar 2 alternativas para vocês modelarem e escolherem qual vocês preferirem. E já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual delas você preferiu. A primeira alternativa é essa, você pega um plástico, coloca na bancada, adiciona um pouco da massa em cima desse plástico, cobre com outro plástico por cima e aí vai apertando com as mãos para que ela fique bem mais fina, né? Uma espessura aproximada de meio centímetro é o que eu mais gosto nessa bolachinha. Se você quiser uma dica, não use rolo ou vidro para abrir essa massa. Ela tem que ser aberta com a mão, porque se você usar o rolo, ele vai fazer com que a massa se destrua, sabe? Vai ficar toda despedaçada e não é isso que a gente quer unificar o máximo possível, então a gente vai fazendo isso com a mão e abrindo. Como é uma massa que não precisa ficar super fininha, é fácil de abrir com a mão. É até mais prático, fala a verdade. Para fazer o formato de bolachinha, a gente precisa de alguma coisa cilíndrica. Pode ser um copo ou uma tampinha como essa que eu tenho aqui em casa. Você vai apertando essa forminha para formar todas as bolachinhas no tamanho igual. Depois que cortar todas elas, leve para uma forma. Eu gosto de usar esse tapete de silicone porque não tem risco de grudar nada. Se você não tiver o tapete de silicone, dá uma untadinha na forma para não ter risco. E aí coloca todas essas bolachinhas uma do lado da outra. Elas não crescem, né? Elas não têm fermento, então não cresce. Então você não precisa deixar um afastamento muito grande entre elas.
A outra forma que eu encontrei de modelar essas bolachinhas é pegar ou um papel filme, ou um plástico, ou até mesmo papel manteiga, o que você tiver em casa. Coloca uma camada dessa massa e aí começa a enrolar. Enrola bem apertadinho, apertando sempre as pontas e forma um cilindro. Dá uma amassadinha nas pontas para que fique tudo bem unido, sabe? E aí a gente vai começar a cortar esse cilindro em fatiazinhas. Corta várias fatias desse cilindro e depois você dá uma leve ajustada com a mão e coloca na forma. Agora que as bolachinhas estão todas na forma, a gente só vai levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Isso é importante para que elas assem e fiquem bem crocantes, não fiquem duras. Então, você coloca no forno e deixa ela lá cerca de 20 a 25 minutos. Mas vai acompanhando. Quando você for tirar do forno, ela precisa já estar um pouco rígida. E aí você tira e ela termina de ficar crocante fora do forno. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui em casa é eu desligo o forno e aí deixo as bolachinhas dentro do forno com a porta dele semi-aberta, tipo com uma colher de pau ali na lateral, porque faz com que ela fique mais crocante, mais saborosa. Olha só, as bolachinhas já ficaram prontas. Olha como elas ficaram lindas. Elas ficam meio amarelinhas. Eu optei por colocar o açafrão justamente porque o arroz integral mais a quinoa deixa uma bolachinha mais escura. Não é como essas bolachinhas de arroz que você compra, por exemplo, no mercado, que é feito à base de arroz branco, né? Aqui não, aqui a gente está usando arroz integral e quinoa, que são dois cereais integrais, então eles ficam mais marronzinhos, né? Essas bolachinhas, elas são perfeitas, tanto para o café da manhã quanto para o jantar. São sem glúten e super nutritivas. Então você pode substituir o pão da sua refeição, por exemplo, por essas bolachinhas. Que tal? Essa troca vale a pena. Você vai sentir diferença no seu corpo depois. Essa foi a receita de hoje. Espero que você goste bastante, que você faça muito aí na sua casa e que também compartilhe essa receita com todos os seus conhecidos pelo WhatsApp, sabe? Para que a gente chegue em lugares que a gente ainda não chegou e possa ajudar pessoas que a gente ainda não ajudou. Eu conto com a sua ajuda. Beijo, até a próxima!